Queria saber de vocês, primeiro, como que é hoje sua posição como líder, gestora, atuando num país, que é a Espanha, numa outra língua, que é alemão, e inglês. E acredito que com várias nacionalidades ali dentro do time, né? Ah, sim. Como é que é essa diversidade cultural na liderança para alguém que também não é dali, enfim? Sim, ó, o nosso time, nós temos 10 pessoas e são 10 nacionalidades diferentes, né? Incluindo ninguém... Agora temos um espanhol, mas ele não é catalão. Então, para entender melhor, né? Hoje eu trabalho em Barcelona, né? Comecei minha carreira lá na Alemanha. E há 4 anos, aí, antes do Covid, mudei para Barcelona. E, bom, eu trabalho hoje como líder do mercado, né? Como a gestora líder no nosso mercado DAR, que a gente chama, né? D de Deutschland, A de Áustria, CH de Schweiz, a Suíça. Bom, eu falo, então, com meus clientes em alemão. A empresa hoje é americana, então, interno... Reuniões internas. Tudo em inglês, toda a comunicação também, e-mails, tudo em inglês. Nós estamos em Barcelona, então, você vai conversar ali, você entra no prédio e tudo mais, você está falando em espanhol, né? E português fica... Eu não sei como que a cabeça dela funciona, eu realmente não sei. Eu acho que aqui eu vou falar um pouquinho, às vezes eu falo... Uma palavra de cada idioma na mesma frase. Conexões de Negócio Podcast, primeiro episódio. Estou emocionado de estar aqui hoje com você que está aí com a gente. E com quem está aqui na mesa com a gente, só tem gente importante aqui de verdade, né? Importante e internacional. A gente está começando o primeiro episódio desse que se tornou um tradicional ambiente de negócios no Clubhouse, né? Nem sei se pode falar esse nome no YouTube, né? Mas já falei. Tô nem aí. A gente se conectou em 2021 e foi um ano onde a gente conseguiu fazer ali muitas 1000 horas de podcast ininterruptas com muita participação. Então, um grupo que começou de 0 a 5.700 membros em um ano e empreendedores no mundo inteiro. Isso tem uma representatividade muito grande hoje aqui recebendo, primeiro, né, minha maior parceira de vida e sócia, Bruna Faria, minha esposa, e também a melhor amiga dela e alguém que pra gente é um exemplo gigante, que é uma intraempreendedora que foi para o exterior fazer sua carreira lá. Não foi para isso, né? Mas depois acabou fazendo sua carreira lá e empreendeu tanto que também arrumou um sócio por lá, né? E o Jack está aqui com a gente hoje também. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas antes, só para quem não conhece Conexões de Negócio entender, esse é um podcast, sim, mas a gente também vai fazer algumas dinâmicas que são dinâmicas que a gente trouxe dentro do Conexões de Negócio na época que a gente estava só no stream de voz. Então, peço licença para vocês para a gente aos poucos ir se adaptando aqui, se ambientando. E eu queria aproveitar também e agradecer nossos patrocinadores, a Síntese e a MG Data, que estão viabilizando que a gente possa fazer isso aqui também via esses canais que a gente vai se comunicando. Quero pedir a participação de vocês também, seguindo aqui, né? Se conectando com a gente através do canal do YouTube, de toda a plataforma que você estiver ouvindo. E seguindo a gente nas redes também, Conexões de Negócio, @Conexões de Negócio. Se conecta com a gente, deixa sua mensagem, manda sua dúvida e participa que vai ter muita abertura. Bom, vamos lá bater um papo, né? Me apresentando, né? Para quem não conhece, Edgar Marcucci. Eu sou especialista em vendas, 26 anos na área de vendas. Sempre atuei na área de vendas, mas passei por áreas de comunicação, marketing, me formei em publicidade. E tenho uma paixão que é conectar pessoas. Então, Conexões de Negócio é sobre conectar pessoas para fazer negócio, né? Pessoas de negócio. E a gente está aqui hoje com a minha esposa. Olá, que prazer estar aqui, ainda mais com vocês. Muito feliz. Muito bem, se apresenta um pouquinho para a turma. Quem que é a Bruna Faria? Bom, eu estou aqui justamente porque Lili está aqui. Vocês vão entender por que ela é tão especial. Ela é minha irmã mesmo, assim, de vida. Eu não tenho irmã biológica, mas tenho uma irmã de coração e é ela. E ela é, de fato, uma mulher fantástica e vocês vão ver ao longo do episódio por que eu tô falando isso. Mas vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a esposa do Edgar, sou advogada. Não tenho nada a ver com a área dele, né? Que bom, né, também. A gente pode falar sobre empreender e não gostar de empreender, né? Podemos falar sobre isso. Eu sou advogada, eu atuo na área de direito de família, de sucessões e hoje eu tô aqui como co-host dele.
para ajudar esse bate-papo. Muito bem. E obrigado por isso, né? Obrigado por estar aqui junto. E a Lili, né? Quem que é a Lili? Quem que é a Lili? Aline Bebiano. Sim. Bem-vinda. Obrigada. Bom, eu sou amiga de longa data da Bruna, do Edgar também, são compadres, como se diz. E eu sou hoje aí na carreira aí de SaaS, de tecnologia, sou uma account executive, né, que se fala para áreas de renovações, de contratos em subscrição, hoje em dia tudo é subscrição. E, então, eu ajudo clientes aí que estão buscando análise de dados e que já tem um contrato conosco, com a nossa empresa, a renovar os contratos, a mover dados do que a gente fala on-prem para o SaaS, que já é o futuro, né? Para AI também. E estou aí, agora morando em Barcelona, nessa área de empreendedorismo, e o Edgar vai depois falar um pouquinho mais, dar esse resumão aí do meu currículo. Muito bem. E a gente está com um desafio hoje a mais, porque eu não vou me atrever a falar uma palavra só em inglês, mas a gente está com o Jack Browns, que é um especialista também em IA, que trabalha junto com a Aline lá na Espanha, mas ele é inglês, né? Assim que fala? Sim, ele é inglês. É sim. britânico. Não, ele é inglês. inglês. Né? É diferente de ser britânico Ele é inglês, né? sim. Ele é inglês. Muito bem-vindo, Jack. Aí eu vou pedir a ajuda da Aline para sempre traduzir aqui com a gente, ela vai interagir com a gente. Mas acho que ele entendeu. Introduce yourself a little bit, like I did. Yeah, sure. So I'm Jack Grounds. I am the Partnerships Director at Developmetrics, and we focus on AI and large language model solutions for the international development and humanitarian sector. So what this really means is the use of data and the use of evidence to improve outcomes for, for example, women's economic empowerment in Africa, or financial inclusion across Far East Asia, for example. Yeah. Ok. Então, vai ter depois aí uma legenda, mas o Jack está dizendo que ele é hoje diretor da Developmetrics, onde ele faz um desenvolvimento aí de negócios voltados na área de tecnologia da informação. E ele usa o AI principalmente com o objetivo de impulsionar causas humanitárias, né, globais, como a causa de mulheres na África. E o AI que eles trabalham, a plataforma que eles trabalham é focada mesmo para empresas globais, com foco especialmente em desenvolvimento humanitário. Então, não é só focado em fins lucrativos, mas também como ONU, como Ciências Sem Fronteiras, como Médicos Sem Fronteiras, associações de proteção à vida da mulher, global mesmo. Então, é isso que ele tem feito hoje em dia, já faz mais de um ano. Show de bola. Além de aumentar o valor dos patrocínios, né? A gente vai ter muito aprendizado com o Jack hoje. Mas muito bom. Aline, vamos lá, começando falando um pouco dessa mudança, né? A gente vai ter alguns blocos, inclusive, vão explorar um pouco isso, mas você foi para a Alemanha primeiro, e você não foi a trabalho, né? Você foi acompanhando alguém que foi a trabalho, e chegou lá, e como é que foi encontrar um cenário completamente diferente? Como é que você enxerga essa chegada lá, esse olhar do brasileiro para uma cultura, para um mercado europeu? E quais portas se abrem, quais se fecham? Só para a gente introduzir. Sim, eu cheguei na Alemanha 11 anos atrás, né, com 23 anos, acompanhando meu então marido, que tinha uma oportunidade de desenvolvimento lá de negócios. E cheguei, não sabia falar nem o nome da cidade que eu morava, que foi na cidade de Düsseldorf. Düsseldorf escreve de uma maneira um pouquinho diferente. E eu falei assim, gente, não sei falar nem Düsseldorf. Eu falava Düsseldorf, eu não sabia nem falar. E então, a primeira barreira grande que eu encontrei foi a barreira linguística, né? Eu que gosto muito de comunicar. Imagina você, Edgar, que é uma comunicação, você chega em um país que você não fala absolutamente nada e, pior, não entende. Se é difícil com o inglês, né? Imagina com o alemão. A segunda barreira foi o clima. Tanto o clima realmente do tempo, mas também como que isso influencia as pessoas e o comportamento delas, né? Os alemães são conhecidos por serem mais frios. De fato são, mas é difícil não ser em um país tão gelado, onde a luz, no inverno, você tem luz a partir de 9 da manhã até 3:30 da tarde, 4:30 da tarde, dependendo do local que você está. Então, o resto é escuridão. Então, é
puxado. Então, eu acho que deveria ser mesmo, assim, as primeiras barreiras foram a linguística, assim, esse choque cultural. E depois, também foi a barreira, assim, de estudo mesmo, né, de desenvolvimento acadêmico, porque você tem que pensar, quando você vai para outro país sem a preparação linguística, você é analfabeto naquele país que você chega. Então, como uma pessoa analfabeta entra numa universidade? Então, tinha um grande buraco ali de onde eu estava. Eu saí do Brasil, eu estava cursando a faculdade aqui, então eu já estava na área acadêmica, eu trabalhava na época na Boticário, e de repente eu cheguei lá e eu era ninguém, né? Então, esse foi o maior desafio, de construir essa ponte para eu conseguir atravessar esse oceano, digo assim, de diferenças. E esse já é um dos primeiros pontos, que era uma curiosidade que eu estava falando antes, da diferença do europeu que migra de país, né, ou seja, que está em outro país profissionalmente, para um brasileiro que está na Europa profissionalmente. Daí queria saber do Jack como é que ele enxerga isso, se ele consegue ver essa diferença também. Yeah, even though Europe even is kind of seen as one place and one culture, because it seems everywhere is quite close together, it's easy to travel around, it's probably one of the most culturally diverse areas there are, and there is lots of barriers as you go across, in terms of like, where I grew up was almost a very, very multicultural area. I grew up with people from the Caribbean, from Bangladesh, Pakistan, India, and when you move to say somewhere like Denmark or Czech Republic, where they're more there's kind of one culture, and they have certain views and certain ideas of what Muslims are. And you don't grow up in that sort of environment. It's very, very strange to kind of hear that. And also, again, things like language. Again, Europe is a very, very. There's so many different languages in one place. You think it's easy going everywhere, just being able to speak English, and you can take that for granted in a lot of senses. But to really, really understand a place and understand a culture, you have to speak the language. To make friends there, you have to speak the language. Yeah. And even again, there's different sort of structures within those countries as well. You take Denmark, for example, which is very, very flat hierarchy. So if you work there and you can speak to the director and bring ideas and this sort of thing, and then you go to somewhere like Spain, or you work in an American company and it's very, very hierarchical, and if you try and speak up or come with ideas, you kind of aren't viewed at in the same way, and you have to sort of stay in your lane or stay in your box a little bit more. So yeah, there's a whole variety of things like that that can kind of change again from country to country in small areas. Yeah. Ele disse que, apesar de ser da Inglaterra, ele cresceu em um ambiente cultural diverso, né, com pessoas de muitas diferentes nacionalidades, do Paquistão, indianos mesmo, muçulmanos, e que quando ele mudou primeiramente para a Dinamarca, você chega lá e você não vê essa diferença cultural. E a língua também, do dinamarquês é uma língua dificílima, eu diria até mais do que alemão. A questão do clima também, você está muito mais ao norte, você também tem esse problema. E por falar inglês, às vezes você pensa, qualquer lugar eu vou com inglês, eu me encaixo, eu me dou bem. Não é tão simples assim. Não é, porque aí você não tem a introdução realmente cultural com as pessoas ali, é difícil fazer amizades mesmo, pessoas que vão te conectar, né? Eu acho que isso é real para todos, que na Europa você tem... não é igual aqui, a gente estava conversando, decidimos fazer esse podcast, lá não tem esse jeito brasileiro, essa dinâmica rápida de se conhecer, de confiar em alguém que vai colocar isso à imagem na internet. Então, essas diferenças eu acho que são iguais para todos quando você está movendo, principalmente dentro da União Europeia, que apesar de ser um bloco... Tem culturas distintas em cada país, né? Em cada região. Muito distintas. Então, para realmente você se integrar, eu acho, assim, demanda tempo e principalmente conhecimento linguístico. O que ele disse que às vezes acontece por ele falar inglês, ele não desenvolve ali aquela língua achando ali, né? Eu vou conseguir. E chega lá, a experiência é outra. Muito bem, a gente teve a experiência de estar lá viajando, né? A lazer. E mesmo com inglês, com francês, né, na França,
a gente já sente essa dificuldade, eu particularmente mais ainda, né? O francês na França foi mais complicado, né? Foi, né? Mesmo eu falando um pouco, é difícil mesmo. Realmente a gente se sente, como a Aline falou, analfabeto. Analfabeto, né? Sem saber como é que vai se virar ali. Mas a gente se vira. A gente se vira. A gente é brasileiro, a gente vai dando o nosso jeito. Mas isso também foi uma coisa assim, eu pensava, sou brasileira, eu me viro, mas para a introdução no mercado de trabalho, se virar não é suficiente, você tem que ter um conhecimento linguístico grande e um conhecimento cultural daquele local, do seu cliente também grande. Né? E não é nem que não é suficiente, né? Não é confortável. Porque, ok, você vai conseguir se virar, você vai conseguir dar o seu jeito, né? Como é que é o give your jumps? Give your jumps. Mas eu acho que é isso, demanda uma disponibilidade emocional também muito grande, né, ali. Exato. Além de você estar ali, você já está num ambiente diferente, longe da sua família, longe dos seus amigos, com um clima completamente diferente. Então isso tudo impacta com certeza na saúde mental, né? Um dos dados que a gente estava vendo há pouco tempo, né, o índice de suicídio na Alemanha é altíssimo, justamente por conta da saúde mental lá, que é muito afetado, como você falou, pelo clima, pela escuridão, enfim. Então, eu não imagino um terço do que você passou lá, apesar de saber, mas não imagino. E a gente recentemente pensou, né, cogitou, não é uma hipótese apagada, né, a gente pode trabalhar isso ainda, hoje não, que é também de ir para o exterior. Sim. E passa por isso também, né, a questão da língua, a questão da cultura, além de outras questões também, né, de família, mais de rotina mesmo, de prioridades, né. Mas muito bem, assim, hoje vocês dois estão na mesma companhia, mas em áreas diferentes. Sim. E as duas áreas são áreas de vendas, né? Sim, eu mais na área de vendas, o Jack também, mas ele também mais na área de inteligência. É desenvolvimento de negócios, né? Ele não necessariamente vai ser o vendedor no final do dia, mas talvez ele possa explicar melhor. Como que é essa atuação em vendas e o impacto nas vendas? Yeah, sure. So, I mean, it's a startup, right? So, from my side of things, I'm involved in everything on growing the commercial side of what we do. Yeah. Então, é uma startup, a empresa que ele está. É uma startup dentro da empresa. O quê? Não, o Developmetrics é uma empresa separada. Da Click, de onde eu estou hoje. Ele está numa nova empresa, que é a startup, na área de AI, né, de tecnologia artificial, de inteligência artificial. E ele disse que ele faz já essa conexão para trazer clientes, para entender o que eles fazem, porque inteligência artificial é novo, né? É um mercado novo, inexplorado quase. E que muda muito rápido, né? Muda muito rápido, então ele traz, parece? So in terms of the sales side of it, and we focus on working with some of like the big governments is where a lot of the money comes from, and we do a lot of projects direct with the US government, with the UK government, with the Australian government in particular. Okay. And so, para ele trazer vendas, o que eles têm feito é fazer uma conexão mais com os governos, porque como é para desenvolvimento humanitário global, então eles tentam trazer contratos com governos, né, contratos públicos, para conseguir desenvolver os projetos na área de vendas e desenvolver mais. Que é de onde o dinheiro vem, que ele falou, né? Que é de onde vem o dinheiro, né? Sim. Yeah, so that involves bidding on a lot of government contracts that, then provide you for a project for 5 years and a constant stream of revenue. Sim, então é igual aqui no Brasil, né? Que você, como é governamental, normalmente você tá aí contra outras concorrentes, e quem tem, no final das contas, quem tem o melhor preço, né? Porque o governo tem o budget e você tem que fazer assim como aqui no Brasil, você tem que mostrar, né, como são órgãos públicos, tem que mostrar que tá gastando a menor quantidade possível de dinheiro, né? And then on top of that, we work with a lot of the large NGOs, as you said before, and they have their own funding and own revenue streams, and we work with them. So Save the Children, Mercy Corps, for example, and large universities, because they do a lot of research projects which AI feeds into very well. Isso. Então, ele também faz, além disso, ele tem grandes contratos também com universidades que têm budget para a área de desenvolvimento de inteligência artificial. Ele também trabalha, me lembra aqui o que mais que ele falou?
what else I forgot, sorry. The large NGOs. Yes, sim. Então, que vai ser aí os que eu já tinha falado antes, que vai ser a ONU, que vão ser Médicos Sem Fronteiras, que tem já um budget grande, são conhecidos globalmente e já sabem a importância de ter inteligência artificial. Então, entram também e esses próprios clientes também vão divulgar isso para o cliente menor, né? Legal a gente ter falado de compra pública, né? Porque é muito parecido no Brasil e hoje eu faço uma parte desse trabalho, né? De relações governamentais. Então a gente hoje está dentro da Federação da Indústria, né? Eu tenho uma figura lá de relações governamentais, então atuo junto com os municípios. E tem uma coisa legal de falar que é a questão da licitude, né? Até agora, recentemente, a legislação no Brasil mudou da 8666 para 1433, né? A lei de licitações nova. A lei de licitações. E para nossa área até que não mudou tanto, mas no geral mudou. E uma coisa que a gente briga muito com o poder público, né, assim, com os gestores públicos, é que a lei, aqui no Brasil pelo menos, né, ela é clara no sentido de melhor utilização do recurso público. Mas ela não fala hora nenhuma de você comprar o mais barato. Porque tem um erro, né, nesse entendimento, que faz muitas vezes eles comprarem o mais barato e não receber. Exatamente. Ou não receber a contento. Porque né? você não tem o valor, né? Você comprou uma coisa mais barata que não te trouxe o valor que o outro investimento, talvez um pouco maior, iria te trazer, né? Que acho que é uma questão também de valor que se traz de volta para a comunidade, já que uma empresa pública. Exato. Principalmente nessa área de tecnologia, desenvolvimento, porque é algo subjetivo, né? Você não consegue ter clareza do objeto, né? Do final, do resultado. Então, se você escolher errado, e aí principalmente uma coisa que a gente defende muito, se você desenhar o edital errado, você vai comprar qualquer coisa. Sim. E é complicado. E isso, a inteligência artificial que eles desenvolvem, ajuda muito também nessa parte de leis. Como que você desenvolve o edital para conseguir ganhar um projeto dentro daquele governo. Né? Então, ele é especializado, não é igual o ChatGPT, que é geral. Eles têm uma linguística muito própria, né, própria. dessa área. Yeah. So, I mean, doing US government and UK government contracts is a challenge in itself. You have to fill out 10 different forms saying, no, we're not terrorists. No, we haven't money laundered. No, we haven't employed slaves. And all of this kind of things. But once you have the approval up front, and we've gone through all of it to prove how we use people's personal data and all the rest of it, it's once you've done that first phase, it's quite straightforward, particularly with AI and it being so new. It's kind of like one of the ways that governments are now using to make all of this process far more efficient, and we're saving and helping them save so much money to be able to do that. Então, ele falou exatamente isso, que também, assim como no Brasil, é super difícil, né, fazer a gente fala buying, mas eu não sei como que fala uma petição, como que fala aqui no Brasil quando você vai fazer um edital. Exatamente. Então, é super difícil, complexo, tem páginas e páginas para falar que que eles não são terroristas, que eles não têm trabalho escravo, que eles não estão poluindo mais do que devem. Então, tudo isso, a ferramenta que eles estão desenvolvendo no Develop Metrics é exatamente isso. Ajuda a salvar esse tempo, que são coisas assim, quase perguntas absurdas, mas você tem que fazer, né? O óbvio precisa ser dito. O que eles estão fazendo com AI hoje específico para esses clientes, para as compras públicas. Talvez, quem sabe, isso a empresa vai usar aí no futuro, Develop Metrics, o AI deles para poder... A gente já tem cliente para passar, para poder passar isso tudo e conseguir fechar negócio. A gente não chama conexões de negócio à toa, né? A gente vai conectando e fazendo negócio. É um tipo de venda bem específico e diferente, né, dos outros tipos de venda, assim. Realmente tem que ter muitas adequações, tem que preencher muitos requisitos, não é fácil, não. E você não tem pessoal hoje em dia mais capacitado para fazer isso, demanda muito tempo, né? E é o que a tecnologia está aí para isso dá um podcast inteiro. Verdade. Mas aproveitando que a gente está falando de inteligência artificial e também trazendo aí com a sua experiência de gestão lá, né? Queria trazer para 2 pontos, né? Primeiro, a gente vai trazer sempre esse quadro, né, de gestão e liderança, dentro dos temas que a gente está falando. E aí, dentro dos 2 temas que a gente está conversando, queria saber de vocês, primeiro, como que é hoje sua posição como líder, gestora, atuando num país
que é a Espanha, Uhum. numa outra língua, que é Que é alemão, alemão e inglês. e acredito que com várias nacionalidades ali dentro do time, né? Ah, sim. Como é que é essa diversidade cultural na liderança para alguém que também não é dali, enfim? Sim, ó, o nosso time, nós temos 10 pessoas e são 10 nacionalidades diferentes, né? Incluindo ninguém... Agora temos um espanhol, mas ele não é catalão. Então, para entender melhor, né? Hoje eu trabalho em Barcelona, né? Comecei minha carreira lá na Alemanha e há 4 anos, aí, antes do Covid, mudei para Barcelona. E, bom, eu trabalho hoje como líder do mercado, né? Como a gestora líder no nosso mercado DAR, que a gente chama, né? D de Deutschland, A de Áustria, CH de Schweiz, a Suíça. E, então, todos os contratos de renovação desse bloco, as que a gente comenta que é Enterprise, né? Que depende do tamanho da empresa, passa pela minha mesa, e também os globais. Então, clientes que são de automobilístico, de seguradoras, que todo mundo, né, não vou falar os nomes aqui, mas que são conhecidos internacionalmente, passam ali pela nossa mesa. A Clique hoje faz análise de dados e também integração de dados, mas eu sou focada na área de análise e integração mesmo, e renovação desses contratos. E, bom, eu falo, então, com meus clientes em alemão. A empresa hoje é americana, então, interno... Reuniões internas. Tudo em inglês, toda a comunicação também, e-mails, tudo em inglês. Nós estamos em Barcelona, então, você vai conversar ali, você entra no prédio e tudo mais, você está falando em espanhol, né? E português fica... Eu não sei como que a cabeça dela funciona, eu realmente não sei. Eu acho que aqui eu vou falar um pouquinho. Às vezes eu falo. Uma palavra de cada idioma na mesma frase. Às vezes é um pouquinho complexo, assim. Mas é um time multicultural, né? E eu acho que o que a gente tem que pensar sempre é respeito em primeiro lugar. Voltando àquilo que o Jack falou no início, que ele, quando mudou, né, que para ele é difícil ouvir pessoas às vezes falando mal de um muçulmano, de uma pessoa pela religião e tudo, porque ele cresceu num ambiente muito diverso culturalmente. Você entra no mercado internacional como líder, você tem que primeiramente respeitar, né? Você tem que entender que aquela pessoa vem de um background completamente diferente do seu, de uma realidade totalmente diferente. Então, acho que a primeira regra aí é trate ele como você gostaria de ser tratado. Uhum. Que isso aí não tem jeito de ser errado, né? Se você faltar o respeito, você pode, né? E eu acredito também que o interesse, né, Aline, eu trago isso muito pra mim. A melhor forma de você conseguir conectar com outras pessoas é você se interessar genuinamente por elas, né? Uhum. Entender o que é a cultura, principalmente nesse caso que você tem diferenças culturais muito grandes, mas aqui dentro, né? O Brasil é um país tão amplo, Sim. tão diverso também, que a gente tem essas questões. Dentro de uma mesma cidade você já tem essas questões. Então, Sim, procurar demais. ouvir as pessoas, dar espaço também para que se crie alguma relação mais pessoal, né? Dar pessoalidade na relação profissional. Sim, acho que isso vale tanto dentro do contexto, dentro da empresarial, mas também com seus clientes, né? Você, hoje em dia, em multinacionais, você tem clientes globais, às vezes o tomador de decisão, eu posso estar falando com um cliente na Alemanha, mas quem está tomando a decisão é o CEO lá nos Estados Unidos, então... e esse cara é americano, então ele tem toda uma outra maneira de pensar, né? Então, às vezes, quando a gente é mais agressivo numa negociação, você tem que pensar no final das contas, quem vai falar sim ou não? É esse cara que está aqui na minha frente, que está achando que eu tô louca, ou é o cara que está lá nos Estados Unidos e que vai falar, sim, não, nós vamos assinar. Entendi o que ela estava querendo dizer, né? Eu gostaria de dizer mais a mulher que estava, mas ainda tem essa dificuldade. Eu tô aqui dizendo, o cara, queria muito dizer, vai ser a mulher que está aqui, a mulher que está ali, mas... A gente vai falar disso. E no uso também de inteligência artificial para gestão, né? Falando dessa área de liderança, de gestão, como que vocês têm visto, principalmente lá fora, né?
o uso dessas automações de leitura de dados, de inteligência mesmo, né? E de automação para facilitar a gestão. Sim. Yeah, sure. So, I mean, essentially, for the last sort of 18 months, I think most companies, organizations, governments have been in like an exploratory phase in terms of finding the right use cases, finding the right technology to be able to implement AI. And we're now seeing the point where they're turning the corner to actually implementing these ideas. And what you'll see is, things like ChatGPT are great for general tasks, like if you want to write a difficult email or something like that. But each organization, each team even, will need their own AI large language model to understand the language in their context. If I pick a term, again, say financial inclusion, and I went around the room, each person would have their own definition of financial inclusion, and that, again, differs from organization to organization. And, the results and how you would work with the AI model will change again. So you'll need, again, each company will need their own large language model that understands and speaks their language and retains that knowledge. And it'll be really, really important. And, if people move around companies just to do more and more, a lot of the knowledge and experience then gets retained in an organization. So when new people come in, all of that past data and language is maintained. So you almost have essentially extra employees there that can help you, again, write reports, automate a lot of your processes, again, just make things more efficient moving forward. Yeah, very nice. Então, ele deu um exemplo aqui muito, que eu achei bem interessante, porque hoje em dia, primeiramente você tem o AI que todo mundo agora já está um pouco mais familiarizado, que é o ChatGPT, que vai te ajudar a escrever um e-mail difícil, ou responder a alguém, fazer um relatório rápido, ou te ajudar a fazer uma pauta do podcast, né? Então, você vai ter ele para te ajudar ali. Mas no futuro, nem no futuro, agora, né? As empresas já estão vendo a necessidade de, por grupos, por departamentos da empresa, o que precisa ser desenvolvido, qual informação primeiro o AI, né, você tem que dar informação, vai dando informação, vai dando dados para que ele possa aprender, né? É machine learning, né? Ele está sempre aprendendo. Então, ele diz que isso até que chega a um ponto de que você tem aquele funcionário extra. E é um problema hoje grande, é a retenção de pessoas capacitadas em empresas. Sim. Né? A gente vê hoje em dia, você não escuta falar ninguém da nossa geração que passou 30 anos na empresa. Já estou na empresa tal há 25 anos. Estou na empresa tal há 10 anos. É raríssimo. Né? Então, quando aquelas pessoas saem, o conhecimento vai embora pela porta também com aquela pessoa. Então, o que ele está dizendo que o AI está trazendo aquela pessoa saiu, mas ela desenvolveu ali dentro do AI ideias, pautas, como que faz processo, aquilo ficou armazenado na inteligência artificial. Então, a próxima pessoa que chegar, ela vai conseguir dar continuidade. Então, o conhecimento não é perdido, e isso é fantástico. Né? A gente tem um quadro que a gente vai ter mais para frente, que é algo contraditório, né? Mas é algo que é inato, até trazendo para a audiência, né, do Conexões. Um dos valores que a gente tem é a busca pelo contraditório. E é muito importante buscar o contraditório. Vou só fazer esse adendo aí, né? Só pra, porque o contraditório ele te dá a oportunidade ou de mudar de opinião ou de fortalecer o que você pensa. Então, busca o contraditório, você vai se dar bem. Mas tem uma controvérsia aí, né? Assim, é legal isso, porque a gente vem falando de dados há muito tempo, né? Então, a gente fala, gerem dados, organizem os dados. E olha que não existia inteligência artificial. Você tinha que ler seus próprios dados, né? Ou você tinha que ter sistemas que já eram uma prévia, né? Os BIs, que fazem análise de dados e tudo. Eles já são uma prévia, vamos falar assim, do que a inteligência artificial faz hoje. Só que é muito mais rápido. Então, aí, primeiro contraponto, né? Com relação ao que você falou, que é um contraponto de brincadeira, né? Porque é uma concordância. Não é apenas um funcionário a mais, né? São muitos, milhares de funcionários, porque a velocidade que ele processa dados, que ele associa as informações, é muito rápido. E o aprendizado que ele tem em cima das diretrizes que você vai dando, né? Você citou o exemplo do podcast, né? Eu estava comentando que eu faço as pautas dos podcasts através de uma inteligência artificial programada, um assistente GPT, né? Então, eu fui lá, programei ele, dei informações para ele, dei referências para ele do que eu queria e não saiu bom. E aí, o que eu fiz? Eu fiz na mão
e mostrei pra ele, ó, bom seria isso. Acabou. Ele fez melhora, daquele jeito pro resto da vida. E aí Ele aprendeu o seu jeito de fazer. Você né? coloca para melhorar, né? É aquela questão, né? Porque é a diferença. É por isso que eu não tenho medo de inteligência artificial, porque não é humano, Exato. né? É artificial. Tem que ter um humano lá para falar, ei, isso aqui não tá legal, ou se você desumaniza... Tem que ter um controle de qualidade, tem que ter né? um controle. Então, eu acho que isso também vai cair por terra, porque todo mundo tem medo de tecnologia, né? Vai cair por terra essa coisa, a máquina vai dominar tudo. Não vai, né? Hoje nós temos um mercado aí, as pessoas também estão evoluindo. Então, você precisa de gente em todos os setores, do baixo ao alto escalão, e você não tem mais retenção também de conhecimento, de talento. Sim. Né? E esse é outro contraponto, né? Não basta a inteligência artificial, tem que ter gente que usa a inteligência artificial. Que usa e que implementa. Machine learning, inteligência artificial está sempre aprendendo. O computador nunca vai virar para você e falar assim, não, chega, já tem o suficiente. Nunca, né? Tá sempre ali. Mas tem que saber demandar, você tem que saber... Alimentar esses Sim. dados, E foi o que exatamente. o Jack falou, que vai crescendo a necessidade não só da empresa, mas setor por setor. O que o setor financeiro precisa não é o mesmo que o setor de marketing precisa. Sim. Então, você tem que alimentar em todos os setores, isso é demanda. Sabe uma coisa que me deixa um pouco intrigada, assim? Como é uma tecnologia, são tecnologias novas e estão surgindo diferentes a cada dia, né? Eu, como advogada, fico muito preocupada com o uso disso. Aqui no Brasil a gente está começando a ter alguma regulamentação sobre o uso de inteligência artificial. Quais usos são legais, quais usos são ilegais, né? Qual que vai ser o parâmetro de uso dessas inteligências? Assim, é algo que eu já estou vendo gerar umas demandas jurídicas assim bastante difíceis de resolver, justamente porque ainda não existe essa regulamentação. E aí quero saber se lá na empresa de vocês, tanto na sua quanto na do Jack, como que é feito esse uso ético assim da IA, justamente para evitar essas demandas jurídicas, né? Sim. Eu vou começar com o Jack, porque Sim. o Jack ele é especialista na área de inteligência artificial, né? É o que ele trabalha hoje. Eu trabalho com a área de BI, né? De análise de dados. Not exactly. It's interesting what you see. So in Europe, the focus is on regulation. The focus in the US, for example, is on the entrepreneurship, and you have to have a balance between the two. What some of the regulations are around is, again, if you're publishing something that is AI generated, it has to have like a watermark or a label saying this is generated by AI. And you can't do things like you can't use people's personal data, people's date of births have to be excluded. And you have to obviously, things like, again, on LinkedIn, you have to opt out now of LinkedIn using your data for AI purposes. So again, if you put like a website into ChatGPT, the ChatGPT can read the website and find information. If you put your own LinkedIn profile into it, once you've opted out, ChatGPT can't read your data through from LinkedIn. And then there are things like, again, what you see in the news now is about people's voices being used, celebrities, artists, and this sort of thing, which again, at least in Europe, in GDPR rules now, say that can't be done. It's forbidden, yeah. Então, isso é uma questão muito interessante, Bruna, porque eu vou complementar aqui o que o Jack falou. Então, ele disse que as leis na Europa já estão mais avançadas, né? Basicamente, se você cria um documento inteiro num ChatGPT, é obrigatório vir impresso que aquilo foi criado pela inteligência artificial. Tem que ter o selo. Sim. E a segunda parte que entra aí na lei o GDPR, a Lei de Proteção de Dados. Sim. A Lei de Proteção de Dados. A nossa LGPD aqui. Que foi baseada na europeia. Sim. E a europeia foi baseada em qual? Na alemã. Porque a Alemanha já tinha uma segurança de dados incrível e foi a lei utilizada por toda a União Europeia e hoje é referência global para proteção mesmo. Então, é aquela questão que a gente estava falando, né, de mercados também, das necessidades. Estão sendo moldadas, eu acho que o Brasil deveria ou vai seguir nessa linha. Por exemplo, que o Jack deu um exemplo, usar a voz de um artista para poder falar aquele que está falando. Você coloca outra pessoa falando com aquela voz e as pessoas acreditam que é ela que falou. Isso é proibido. Também é proibido ler, por exemplo, o perfil inteiro de um LinkedIn, nomes, datas de nascimento, endereço, porque isso também na proteção de dados você não pode, né? Eu sei que houve aqui no Brasil
muito barulho quando falou esse negócio, se seu site não aceitar isso aqui, seu site vai funcionar lá fora, não vai conseguir abrir link. Não é bem assim, né? A questão de política de cookies, de como que eles estão acessando a sua informação é uma coisa importante. Informação tem que ser dada para gerar AI, para o machine learning, para ele aprender, né? Mas tem que ser feito de uma forma ética. Tem que ser regulado e de maneira ética. Então, assim, essa regulação ética vem primeiramente da Lei de Proteção de Dados. E vai seguindo aí esse roteiro. Então, ainda tem lei em desenvolvimento também na União Europeia. E, enfim. Eu acho que o mundo inteiro ainda vai aprender. O mundo inteiro. Né, vamos evoluindo aí as legislações a respeito disso, porque a gente também tem a nossa LGPD, mas tá difícil de acompanhar. Né? É difícil. É porque a tecnologia chegou antes da lei, né? Antes da regulamentação para ela. Chega. E assim, a gente, em termos de tecnologia, nós já estamos muito mais avançados do que AI, né? Assim, a gente sabe aí que o mercado já está pronto, tem coisas que estão guardadas aí numa gaveta. O AI está guardado na gaveta há 15 anos, né? 15 anos atrás, quando a gente estava ainda lançando o iPhone, primeiro iPhone, o AI já estava pronto, mas não tinha ainda, a gente não tinha ainda capacidade de utilizar. E isso... Agora temos, mas aí tem... Então, a questão dá um podcast inteiro também só para falar sobre regulamentação de inteligência artificial. Muito bem. Temos outro quadro. Vamos avançando aqui em lembranças boas. Quem acompanhava o Conexões vai lembrar aí dos nossos quadros. A gente teve um quadro de mentoria. Na verdade, lá não era quadro, né? Eram programas. Então, era diário. Todos os dias de 7 às 9, né? Sim. A gente tinha a mentoria com um empreendedor, um empresário diferente. E a gente dedicava ali, né? Eram entre 2, que era o mínimo, né? A 20 mentores que a gente tinha. Geralmente tinha média 7, 8 mentores. Então hoje a gente está aqui com mentores aqui dentro, né? Pessoas que são especialistas, né, nas suas áreas. E a gente convidou empreendedores para trazer dúvidas, né? E serem mini mentoriados, né? Então uma pílula de mentoria. A pílula do dia. E nossa convidada de hoje é a Gabriela Cipriano. Você já até conheceu, né? Já te conectei com ela. Sim, a gente se conectou. Ela vai mudar para Barcelona também, eu acho. Ela tá te seguindo, né? Ela tá me seguindo, eu acho. É seguir os passos de quem sabe, né? Ela Não é boba nada. Ela não é boba nada, né? Pois é, só uma mulher forte. E ela trouxe algumas dúvidas. Então, a gente vai colocar aí na tela para vocês verem também. Mas só para apresentar também, a Gabriela Cipriano, ela é advogada. Ela também é administradora, né? Ela é formada nas duas áreas, mas ela atuava mais forte na área de legal design, né? Como é que tem um outro nome? Legal design, vamos falar Legal claro design. aqui. Faz as petições mais organizadas, mais bonitas, Trabalho com mais design legibilidade. do direito, né? Exato. E depois ela migrou para a área de branding e, enfim, posicionamento de marcas. Então hoje ela está atuando muito nessa área. Ela tem a Berlina, né, que ela deu o nome Sim, por de causa Berlim, de né? Berlim, né? De Berlim, sim. Ela estava lá em Berlim. Então ela trouxe algumas dúvidas aqui. Eu vou ver o que a gente não respondeu, porque você já respondeu bastante coisa. Ela, como uma brasileira que foi para lá, e aí só para contextualizar também, ela atende mais forte brasileiras, né? Acho que exclusivamente, se não me engano, mas brasileiras, arquitetas brasileiras, né? Brasileiras nessa área de design e arquitetura. E aí, ela fez uma pergunta que é básica, que a gente falou um pouco sobre isso. Eu vou juntar duas aqui, né? Ela falou sobre fluência de idioma, se vale a pena ir para lá, né? Sem dominar o idioma. Ela falou sobre o preconceito lá fora. Se a gente sente, eu vou juntar 3 aqui, porque vai fazer mais sentido. Ok. E se as capacitações que a gente tem hoje, né, brasileiras, se elas são bem vistas lá. Ou seja, se eu chego com capacitação brasileira, e aí separando as coisas, né? Se eu tenho idioma, né? E vou para lá atuar, mas com as minhas formações daqui, se eu sou bem reconhecido lá. Sim. Não, boas perguntas. A gente vai se ver em Barça, hein? Então, vamos ver. Então, a língua, vale a pena ir sem falar a língua? Claro que vale. Eu sou a prova viva que vale a pena, né? Vai ser muito mais difícil? Vai. Você vai poder, talvez, desistir no caminho? Sim. Né? Mas você encontra também, se você está indo legalmente,
para a Alemanha ali no caso, você encontra um governo também disposto, eles fazem o Integrationskurs, então eu fiz um curso que foi pago, 80% foi o governo quem pagou, que foi para integração social. Então nesse curso eu tinha o curso de alemão, o curso de História e Geografia, eu fazia essa prova no final, então eu fiz essa prova lá em 2013, quando eu cheguei lá, eles falaram, você guarda seu certificado, que quando você quiser cidadania alemã, você vai ter que ter passado nessa prova. E foi o que eu fiz, né? Que eu virei cidadã em 2019. Desculpa, gente, ela é cidadã alemã. Cidadã europeia, alemãzinha, lá em casa sou alemãzinha. A segunda parte foi a questão do preconceito, não é isso? Sim. Olha, e dos cursos, né, que a gente faz aqui. Isso, das capacitações brasileiras. Então, vou lá. Né? Eu vou falar primeiro do desenvolvimento aqui acadêmico no Brasil. Primeiramente, desenvolvimento acadêmico, isso é muito importante, você fazer um desenvolvimento em uma universidade internacionalmente conhecida. Tem um website que eu me esqueci, mas se colocar no Google vai achar, que fala exatamente quais são as universidades que a Alemanha reconhece, ou que a União Europeia, de maneira geral, reconhece lá fora. Então, eu estava cursando o curso de engenharia na Newton Paiva, em Belo Horizonte, e isso me ajudou, quando eu estava preparada com a língua, eles fizeram uma análise do meu currículo. Então, eles viram que eu já estava cursando um curso de engenharia no Brasil, numa universidade reconhecida, eu tinha as minhas notas boas. Eles falaram, olha, você pode aqui tentar na área de engenharia aqui na Alemanha, você pode entrar, né, sem problemas nenhum. Então, isso é uma coisa muito importante. O que eles não dão valor, todas as pós que vocês fazem aqui, isso para eles não faz o menor... Eles me perguntaram eu vi uma menina, ela era uma prima do meu cunhado, ela é formada em odonto e fez vários outros cursos de pós, né? Que pós é uma coisa muito do Brasil. E aí eles me perguntam, por que ela tem esse tanto de papel de pós? A faculdade não é suficiente? Você não aprende o suficiente na sua faculdade? Que você sai da faculdade... não, realmente dá vontade de falar não, né? Tipo, vamos falar a verdade? Então, não. Foi uma questão super, eu achei interessante. E aí tem... eles não dão esse valor. Eles dão valor para tudo que é acadêmico oficial. Então, a universidade, o mestrado, pós-doutorado. Um doutorado, um pós-doc. E aí, na Alemanha, você ainda tem o professor. O professor, que eu acho tão maravilhoso. O professor é um título dado. Então, você pode ser, por exemplo, engenheiro, doutor, professor. Então, e eles colocam isso no nome inteiro. Né? Eles usam muito, então eles dão realmente... Mas eu também colocaria. Porque aqui, Bruna, você sabe, você formada em Direito, formou em Direito no Brasil ou em Medicina, doutor. Amigo meu médico, ele formado em Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, chegou lá, ele não era doutor, ele era médico, fulano de tal. Então ele fez o doutorado dele lá, ele virou médico doutor, fulano de tal. Aí ele fez uma especialização, médico especialista, doutor... fulano de tal. Então, eles dão valor porque realmente é tão difícil fazer um doutorado. Então, não é só você fez 3 anos de bacharelado, 5 anos de bacharelado, você é doutor. Não. Né? Aqui não. Eles são bem... E aí vem essa questão do preconceito, né? Você chega lá, eu posso dizer principalmente por ser mulher. Né? Mulher, latina, você veio por causa do seu marido e pronto, você não é ninguém. Né? Você não tem a mesma abertura, você tem sempre que se provar, você tem que ser muito melhor que todo mundo para a pessoa falar assim, ok, ela fez o serviço. Sim. Né? Então também, inclusive, isso é muito interessante, essa questão, porque quando eu me divorciei, né, eu já era cidadã europeia, o Jack não é cidadão europeu mais, né? Ele é inglês, ele está fora da Jack. União Europeia. Brexit. Brexit, eles estão falando do Brexit. Então, eu tenho passaporte brasileiro e alemão. O Jack tem um passaporte inglês, né, britânico, e quando eu fiquei, né, eu tive meu divórcio, o meu ex-marido voltou pro Brasil, e eu fiquei lá, e aí comecei a me relacionar com o Jack 1 ano depois, e o pessoal assim, foi assim que você conseguiu ficar? Tipo, você casou de novo? Né, e tal, e eu falei, não, né, não tô casada, consegui ficar por minhas próprias pernas, pelo meu conhecimento, pela minha formação, não precisei ficar. Então, ninguém assume que às vezes ele precisou ficar comigo para ele continuar na União Europeia. A lógica inversa não existe. Essa questão não existe. Né? Então, a gente tem sempre que estar ali. A mulher tem que estar sempre na sombra, normalmente, de um homem, né? De um líder. O que é um preconceito muito grandioso. As pessoas
eu trabalhei lá na Alemanha em algumas empresas e era assim... a brasileira não quer trabalhar, só samba, né? Eles acham que a gente samba o dia inteiro e anda nu na rua. Caça jacaré no asfalto. É bem difícil, bem difícil. Mas a gente estava conversando antes até sobre essa questão, né, Li? Você falou que você nunca foi uma pessoa muito ligada nessas questões, enquanto ainda morava aqui no Brasil, né? Essas questões ligadas ao feminismo, né? A gente ter que se provar o tempo todo, enfim, tudo isso que você já falou. E que quando você foi para lá, que você percebeu a necessidade de estar sempre atenta. Sim. É esse ponto, né? Foi quando você de fato sentiu, então, que você precisava lutar para ser reconhecida, e que você sentiu na pele o que todo mundo fala aí. Esse espaço, né? Mas às vezes a gente, né, fala, mas não sente na pele de verdade o que é, porque, vamos falar sério, a gente vive num meio muito privilegiado, né? Sim. Então, às vezes demora mesmo para esse preconceito chegar na gente. Sim. Mas é inevitável, ele chega, né? E lá você pode sentir mais forte, né? Como que foi isso? Sim, basicamente lá, às vezes tinha pessoas às vezes que me paravam e falavam, o que você tá fazendo aqui? Tipo, e também às vezes nem no sentido ruim, não eram pessoas ruins que falavam assim, você tá vindo do Brasil, sol, praia, que literalmente o que você está fazendo nesse país? A vida lá é tão maravilhosa. Você veio buscar aqui, né? O que você veio buscar aqui, né? Eu fui no impulso mesmo e acabei dando certo, né? Resiliência aí. Talvez o Jack pode contribuir um pouquinho. Do you see any changes, or how do you see an academic degree or a degree that someone did outside Europe? Does it bear any, when you are doing an interview from someone and you see that they only had a degree in Brazil or in South America, does it has a weight for you? No, not necessarily. Not at all. It really depends more, I think, on people's experience and where people have done internships and tried to push themselves outside of what they've done in their degree. Everyone has a degree these days, right? And it's kind of like, if the degree gets you an interview, once you're in the interview, you have to show what else you are about. Yeah. And so the degree really makes no difference at all. And, university degrees are becoming less and less relevant because people teach you how to be an academic. Okay. They don't teach you how to really do jobs anymore. Yeah. So you have to figure out, how do you trust this person? Can this person do the job? Do they show up on time? Do they work hard? Do they communicate? Não, é muito interessante. Ele falou que hoje em dia não. E ele usou uma expressão muito, muito legal aqui, que ele falou, hoje em dia todo mundo tem educação. Isso é uma realidade muito grande para o europeu. No Brasil, na América do Sul, isso, infelizmente, ainda não é uma realidade. E eu acho que hoje, mais e mais, tendo outros meios também de desenvolver economicamente sua vida, as pessoas estão saindo mais e mais das universidades, ou não estão finalizando uma graduação. E se tem alguma coisa que eu posso realmente dizer, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, diria, faça sua graduação. Não interessa em que seja, porque é o primeiro ponto, é o que ele disse. A graduação te põe para fazer entrevista. Porque se você sobreviver a uma universidade, porque toda universidade é difícil, não interessa de medicina, engenharia, de administração, tudo é difícil. E mostra resiliência. Aquela pessoa ficou ali o tempo que era necessário para fazer pelo menos o básico. Te coloca no jogo. Te coloca no jogo. Aí se você vai seguir em frente numa entrevista, é o que ele disse, depende muito do seu desenvolvimento numa entrevista, do seu desenvolvimento. Mas te abre a porta, com certeza. Principalmente para as mulheres. Eu diria assim, porque com a sua independência acadêmica, te gera independência financeira e te traz independência na vida, de escolhas. Liberdade, exatamente. Segurança, né? Hoje no Brasil, acho que pouco se fala ainda, mas muito essa questão da segurança. Por mais que a gente veja os índices de violência e tudo, pouco se traduz isso, né? Nesse patriarcado de a mulher ser dependente, dela ter menos valor no mercado, dela ter menos espaço, e o quanto que isso coloca a mulher numa posição de vulnerabilidade física, né? Assim, a gente vê muito na Europa, muito. A gente acha que é um problema só do Brasil. O problema da mulher vulnerável é global, infelizmente. E você vê principalmente as despatriadas, né? Eu tive um casamento excelente,
Foi tudo muito bom, não tenho nada a reclamar nesse sentido. Meu companheiro era também brasileiro, mas você vê uma situação de risco, principalmente para as mulheres que se relacionam com homens que são de lá, que têm família lá e que estão Que às vezes a mercê. uma mulher brasileira. Você está à mercê de uma lei que você não conhece, de uma língua que às vezes você não domina, às vezes você tem filhos e você fica ali presa naquela situação que você voltar para o Brasil, você fica sem seu filho. Então... Você já tem a própria barreira cultural como um Demais. distanciamento, né? Assim, ou como uma intimidação, né? A mulher muitas vezes acredita que não. Aqui na cultura deles eu não posso... Né? Se diminui mais ainda. Diminui. Diminui a possibilidade dela contestar, né? Sim. Porque ela entende que ela está numa cultura que ou ela se encaixa ou ela Tá fora. tá fora. Tá fora, né? Então, assim, para você se desenvolver, ter sua liberdade mesmo, primeiro, acadêmico, porque aí você realmente tem uma chance de fazer algum dinheiro, como se diz, né? Para poder viver sozinho ou sair de uma situação de risco. Vamos aproveitar, deixa, para trazer o quadro do contraditório, né? Vamos trazer aí um contraponto dentro desse momento. E aí, engraçado, eu não consegui ninguém para trazer um contraponto, ninguém topou, falou assim, eu coloco algo polêmico aí, eu só tenho medo de ser cancelado, né? Mas, gente, não é pra Bruna cancelar. não tem medo de ser cancelada, solta uma bomba aí. Não, mas ela não tem contraponto nesse tema, né? Aí ficou difícil. Aqui fica complicado, né? Mas eu vou trazer um contraponto que eu escuto muito, né? E nem tudo certo, né? Óbvio, mas que faz sentido, né? Assim, a gente tem que discutir. E eu acho que é exatamente isso que eu queria trazer, principalmente para a audiência. Busquem os contrapontos. Hoje, principalmente nessa divisão, né, ideológica, política partidária que a gente está vivendo no mundo, né? A gente tem muito pouco espaço para discussões reais, né? A gente tem muita briga e pouca discussão construtiva, que traz a gente para pensar. Eu adoro e tenho maior paciência, né? A Bruna fica brincando que ela fala Muito mais do que eu. Eu não conheço alguém com paciência igual você para discutir com outra pessoa, ideologia e tudo. Mas eu acho que é muito importante, enriquece muito a gente, enriquece muito os temas também, né? Pra gente não ficar preso, refém de uma cultura estática, né? Mas falando desse desafio das mulheres, e é uma realidade inegável, mas hoje a gente vê também muitas mulheres, inclusive, né? Eu vou falar com essa licença de que escutei de mulheres, né? Se falar da contramão, né? Assim, eu, alguns anos atrás, vou entregar aqui uns 10 anos atrás, tive a oportunidade de estar num evento, foi no começo do nosso namoro, foi o He4She. Ah, sim. Que é da ONU, né? Não tenho Da certeza, Unesco, mas eu me sei lá, lembro. enfim. Uhum. Mas é uma instituição que trouxe para ser discutido a questão do feminismo para homens, né? Que não era por homens, quem organizava o evento eram mulheres, mas o público era homens. Eu fui convidado, eu falei assim, eu vou lá dar uma força, né? Porque achei que era um evento para mulheres, mas não entendia a lógica do negócio. E cheguei lá, era legal, porque eram mulheres organizando, né? Que levantavam a bandeira do feminismo e tudo, mas explicando através de cases de homens que tiveram vivências ali de luta pelo feminismo, né? Achei muito interessante. E de lá para cá, eu venho acompanhando com outro olhar, né? Tive uma primeira transformação e dali tive a oportunidade de abrir meus olhos e de entender todos esses desafios, graças a Deus. Mas hoje vejo um movimento de mulheres falando muito sobre a desconstrução disso, porque uma brincadeira que eu fazia a mulher muitas vezes para lutar pelo espaço, ela nivela por baixo o brinco, né? Ela pega lá o que é de pior do homem e fala assim, eu também tenho direito, né? Não faz isso. Não faz isso, é bobagem. A gente devia lutar pro homem sair dessa... Sim. Podridão. Podridão. Podridão foi a palavra melhor do que eu estava pensando aqui. Ela solta as bombas. Sim. Mas é isso, eu queria que você trouxesse seu olhar, né, sobre essa visão de algumas mulheres, de que hoje não vale mais a pena estar competindo ali pelo alto cargo, pelo empreendedorismo e tudo, porque de fato faz falta a ela a maternidade, faz falta a ela o autocuidado, faz falta a ela outras coisas. Eu estava até brincando, não sei onde que foi outro dia, falei, não é à toa que o homem vive menos que a mulher, né? A expectativa de vida do homem é menor do que a da mulher, porque a mulher se cuida mais que o homem. Sim, né? Sempre. Cuida mais. Mas como é que você vê esse contraponto, né? Esse outro lado que vem surgindo também? Eu vejo isso muito nas políticas, principalmente voltada para a política de licença maternidade, que eu fiquei horrorizada com a política de licença maternidade no Brasil hoje em dia, que é 4 meses, né? Você tem aí
uma política, eu acho que quando você fala em feminismo, em igualdade, é igual você falou também. Você não quer igualar nas coisas ruins, você quer melhorar tudo e todo mundo ter direito às coisas boas. Mas o homem que é biologicamente homem, que não pode gerar vida, né? Então, ele não vai poder gerar. Ele não tem útero, não vai gerar vida. Então, isso é simplesmente do corpo biologicamente feminino. Então, por que eu digo isso, né? Porque nós temos aí a geração trans, nós temos as pessoas que hoje têm feito as suas cirurgias, mas ainda biologicamente são femininas e podem gerar vida. Então, quando a gente fala disso, eu tenho uma inclusão na Europa, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, uma licença maternidade que pode chegar a 2 anos. E ela é dividida entre a mãe e o pai. Então, normalmente, eles tiram o primeiro ano a mãe, porque ela amamenta, e é livre para o casal escolher. E o homem, às vezes, tira o segundo ano. Tem vários percalços, né? 100% que eles vão receber já tá de dinheiro. maiorzinho, aí já dá tá pra ir maior, pra praia, já dá pra... mas, né, já dá pra cuidar da criança, sem ter necessariamente que amamentar. Tem né? nem praia na Alemanha? Né? Não, tem. Lá no Mar do Norte é ótimo, é quentinho lá. É mesmo? Não é quente, é Mar do Norte é frio do cão. Mas, enfim, eu acho que isso é um tipo de inclusão que veio aí de uma luta na Europa, da luta das mulheres, de falar assim, ei, nós temos que gerar vida ainda e cadê o tempo? Né? Então, isso tem acontecido. Eu acho que aí tem também essa questão que não é só feminista, mas a questão da carga horária, que aqui no Brasil estava aí, nós estamos testando a escala, nós estamos testando agora na Europa, 4 dias de trabalho. Né? Escala, como é? 6 por 1? 6 por 1? Lá nós estamos testando 4 por 3. Sim. Né? Então, assim, que é de movimentos como o feminista, que é de trazer essas questões de buscar mais direitos iguais para todos, né? Não vai ser só a mulher que vai trabalhar 4 vezes na semana, o homem também. Então, eu acho que uma flexibilidade, porque dá também ao parceiro, ao pai também tempo, ainda mais em situações que hoje em dia muitas famílias fazem o co-parenting, né? Uhum. Então, vocês não são casados e vocês têm que dividir os filhos. Como que o governo e como que a população está cobrando do governo soluções, principalmente nessa área da maternidade, porque o desaceleramento de crescimento da população é real, né? Na Europa hoje é um problema grave. No Japão hoje eles estão agora aprovando eles aprovaram a lei do 4x3 porque as mulheres claramente falaram, com essa vida aqui empresarial eu não consigo. Sim. Não consigo ter filho. Não consigo mal me relacionar com uma pessoa, não tem tempo para sair para um date, não tem tempo para fazer nada. Né? Então, acho que mais e mais nós vamos ter que trabalhar homens e mulheres juntos para conseguir trazer soluções para os dois. É a equidade, né? Equidade. Eu, como trabalho nessa área de direito de família, processos de divórcio, de guarda, e hoje a regra no Brasil é a guarda compartilhada, né? As outras modalidades de guarda são exceções, mas é uma guarda compartilhada no papel, né? Porque na tese, na prática, a gente vê que não é. Quem é que fica de fato com a guarda e com a responsabilidade das crianças? Na maioria das vezes é a mulher. É a mulher. Né? Então o pai pega ali, quando muito, de 15 em 15 dias, vira de fato uma visita. Né? Esse nome até foi trocado, não é mais visita, é convivência, mas na prática é uma visita. Porque uma pessoa que você vê de 15 em 15 dias é uma visita, você não convive diariamente com ela. E como que é essa mulher que está divorciada, enfim, que se separou, que está ali como guarda de uma ou mais crianças, né? Como é que ela vai se inserir no mercado? Como é que ela vai se desenvolver até como uma líder dentro de uma empresa, dentro de uma organização? É impossível, a gente fica muito limitado. Então, a gente tem lutado muito para que até essa questão de casais separados que você trouxe, para que seja de fato compartilhado. Compartilhado. Então, peraí, mas eu trabalho, eu pago pensão. Pô, mas peraí, eu também trabalho. E aí, como é que fica isso? Né? Mas a questão que o Edgar trouxe porque talvez esse pai também só pode pegar de 15 em 15, porque ele trabalha como um burro de carga, porque a empresa espera, ele é um homem, você vai ter que trabalhar, cara. Sim, é toda uma questão cultural, então, né, tem por trás. Esse contraponto, por que esse cara também não está presente? Ele tem que pôr o pau na mesa e ele não tem, desculpa,
de que ele tem a criança para cuidar, porque a cultura aqui no Brasil normaliza isso. Não, o homem não cuida de criança. Né? Assim, às vezes a realidade realmente, né? Por exemplo, a mulher dele tá em casa, tá cuidando de casa, e ela se sente sobrecarregada, ela tem todas as questões do feminino, mas ele também tá lá trabalhando sobrecarregado. Porque é só ele não pode falhar, né? Eu acho que é um sistema que todo mundo sofre, na verdade, sabe? O homem e a mulher e as crianças que estão envolvidas, principalmente, que às vezes a gente fala assim, que é o feminismo, que as mulheres sofrem. Eu acho que ele também oprime bastante os homens. Essa questão, oprime, né? Essa questão do machismo, do patriarcado. Às vezes é um pai que queria estar mais presente e não tem condição. Sim. É um marido que queria estar mais em casa, dividindo tarefas e não tem condição. Né, a gente vê arrependidos da vida, né? Que não ficou com as crianças. Nunca beijei um filho, nunca falei que eu amo, porque exato. não tem esse espaço, né? Não era triste, lhe dado esse espaço. Mas isso aí traz de novo também a questão, né? Se você começa seu relacionamento desde o início, buscando a sua independência acadêmica, financeira, se você chega numa posição que infelizmente você tem que se separar do seu parceiro e vocês têm filhos, ou não, você já tem ali a sua independência, que vai ser mais fácil de falar, ei, essa semana foi com você, essa semana comigo. Tem um amigo lá próximo da gente que eles têm 2 crianças menores de 5 anos, separaram. Um dia com ele, um dia com ela. É um dia com ele, eu falo assim, não, mas é muito trabalho. Mas eles alugaram um apartamento que fica mais ou menos perto, porque como uma das crianças tem menos de 2 anos, eles falam que você não pode passar 15 dias sem ver. Porque aquela criança não assimila. Sim. Então, olha a lei lá onde que já tá. A lei fala, 15 dias é um dia sim, um dia não. É cansativo? Mas a criança não entende que ela tá indo de um lado pro outro, quando ela é muito pequena, mas ela entende, assim, a falta do pai ou a falta da mãe por 15 dias. Ela pode até não entender hoje, mas ela vai entender em algum momento. Sim, vai ter impacto volta, futuro. Né? Tem um impacto. Sem dúvida. Muito bem. A gente tem que caminhar pro fim, né? Tem que caminhar pro fim, sim. Mas a gente tem um último quadro. A gente, um ano inteiro ali no Conexões, a gente promoveu as conexões perfeitas, né? Sim. Conexões de negócio é isso, né? Conectar ideias, conectar, principalmente propósitos, né? Eu aprendi muito sobre propósito lá com alguns amigos. E eu entendo hoje, eu faço negócio, já fazia dessa forma, mas não tinha intencionalidade, né? Hoje eu faço muito com intencionalidade. Então, quando eu conheço pessoas, eu falo, poxa, o que te interessa? O que te interessa? E a gente vai juntando esses propósitos, esses desejos, essas visões, e a gente chega num produto, né? A gente chega num denominador. A gente acaba chegando aí num lugar comum, né? Que a gente pode coproduzir, que a gente pode coabitar e que todo mundo vai sair satisfeito. Eu acredito muito nisso. Mas para isso a gente tem que comunicar, né? Sim. Qual que é o nosso interesse. Então aqui é a hora de comunicar. O que é a sua conexão perfeita? Então, já vou fazer a minha para faz aí a abrir, sua. Né? A minha conexão perfeita é bem difícil, porque todas são conexões perfeitas. Isso aqui comunica Adoro até com as plantas, é uma loucura. Inclusive com as plantas. Inclusive né? com as plantas. Faço até palestra das plantas. Mas enfim, pai de planta. Pai de planta. Minha conexão perfeita hoje são gestores, né? Gestores que eu sinto muito a solidão do gestor, a solidão do empresário, principalmente. Por mais que ele tenha sócio, eu brinco, né? Que sociedade é casamento sem sexo. E o sexo é muito importante pro casamento. Então, os sócios, eles têm um problema muito grande, né? Sim. A não ser que você pegue seu sócio, mas aí já é uma outra questão. Dá uma olhada Vocês pro seu são sócio aí sócios agora. aí, Quem sabe rola um clima, né? Seu sócio, sua sócia, né? Enfim. Mas então, é principalmente esse gestor solitário, esse gestor que acredita que precisa de ajuda para fazer a gestão do seu time, principalmente do time comercial. Mas hoje também, né, aproveitando para falar sobre isso, eu entendo que a área comercial ela precisa estar muito ligada com a área de comunicação e marketing, né, e aí, principalmente com o marketing, que é guarda-chuva de todos. E a gente acaba fazendo a cogestão do todo, né, assim, trazendo as demandas, sempre buscando facilitar a vida de vendas, né? Sim. Porque a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado também. Então, você que é gestor, gestora, que tem seu negócio, ou que está começando, ou que está aí já consolidado no mercado, não consegue crescer, ou ver, né, o crescimento ruir vez ou outra e ter que começar tudo de novo, a gente no Conex, a gente consegue te ajudar com essa cogestão em vendas. Então, pode entrar em contato com a gente, que independente de fechar negócio, a gente vai trocar muita ideia e vai te levar para um lugar legal. Bom. E aí, Aline, quem que é a sua conexão perfeita? Bom, minha conexão perfeita é você que gosta de tecnologia, principalmente da área do SaaS, do cloud, que está buscando sua carreira internacional ou que está querendo mudar de vida mesmo,
completamente fora da caixinha, me acha lá no LinkedIn, vamos nos conectar. Vai ser um prazer, né, trocar ideias e principalmente pessoas que estão buscando tecnologia em prol do desenvolvimento das mulheres e das minorias aí no mercado. Tamo aí. Conecta, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Sim, né? Deixa o link aqui. Clica no aqui. LinkedIn. Yeah. Jack, your perfect connection. You can tell direct to the camera or to us. Yeah, so if anyone wants to reach out to me on LinkedIn who has any interest in AI in general, anything to do with international development or the humanitarian sector, or any business that has an interest in social impact and the uses of AI and technology and the uses of data and evidence within that as well, feel free to reach out and I can answer any questions that you have or find more connections for you. Muito bem, eu quero me conectar, né, nessa linha aí. A gente tem muito para se conectar. Muito bem. E você, Bruna Faria, quem é essa conexão perfeita? Bom, a minha conexão perfeita são pessoas que estão passando por problemas familiares, precisam ser resolvidos. Ou que não querem passar, né, de repente. Ou que não querem passar por problemas familiares também, né? Eu faço muito essa advocacia preventiva nessa área. Também quero me conectar com pessoas que já são da área jurídica, então se você é advogado, se você é advogada, quer se conectar comigo, vamos firmar parcerias, vamos trabalhar junto, vamos trocar ideia, que isso engrandece muito o nosso trabalho. É isso. Muito bem, fica a dica aí para a audiência também. Busquem boas conexões, busquem conexões perfeitas nesse sentido, de networking, trocar ideia. As pessoas têm muito medo, né, de falar aquilo que estão fazendo, que pensam. E é uma coisa que eu aprendi até com uma empresa francesa, Le Wagon. Eles são aceleradores de startups, se não me engano, e tudo. E uma vez eu fui num workshop deles e eles falaram lá, né? Tava tirando uma dúvida lá, eu fui falar alguma coisa, eu falei, mas não dá pra contar a ideia inteira. Ele falou assim, você acha que sua ideia é boa, né? Assim, mas sua ideia não tem potência nenhuma se ela não for executada. Então, assim, se você falar e ela for fácil demais e eu posso executar ela já não é boa. Se ela for difícil demais e você mesmo não executar, ela também não vai ser perdida. Então, assim, não faz diferença nenhuma você falar que eu não falar, né? Aí eu entendi que a ideia boa é ideia executada. Então, exato. Troquem ideias, né? Troquem experiências, façam essas conexões virarem negócios. Isso aí. Muito bem. Bom, primeiro agradecer ao Jack pela paciência de estar aqui com a gente falando português e ele ali só participando de parte. Oh, thank you very much. Obrigado. Saiu ao menos um obrigado. E agradecer você também, Lili. Obrigado por estar aqui, principalmente nesse primeiro episódio. Foi a estreia. Eu não sabia que era estreia. Eu achei assim, né? Você tá sempre aí na internet, no podcast. Achei que tava... A gente está estreando aqui nessa mídia, né, de vídeo, mas também para quem está ouvindo em áudio, né? Sim. E agradecer minha esposa também por estar aí comigo. Foi uma honra estar aqui, principalmente com esses queridos. E, bom, agora que a gente chegou no final, vocês entenderam por que eu sou tão fã e por que essa menina é minha irmã. Vou puxar mais um pouquinho de saco, dá tempo? Um pouquinho rapidinho aqui. Eu cresci com a Lili, minha irmã mesmo de vida, e eu sei de onde ela veio, e ver aonde ela chegou é algo que, me emocionei. Ai, algo que no último minuto a pessoa vai se emocionar. Se machar a maquiagem agora não tem mais problema. Não tem problema, mas ver onde você chegou realmente é algo que me inspira muito, me dá muita força, me dá muita energia, e eu sou muito orgulhosa de quem você se tornou. Te amo. E eu sou muito orgulhoso de você. Já que tá caminhando. Obrigado. Obrigada. A Diesel por estar produzindo esse episódio. Agradecer a Conex, né, que é a minha empresa, mas que promove essa conexão. Então, é uma missão de vida também, mais do que negócio, né? É uma missão de ajudar empreendedores. Eu fui empreendedor durante muito tempo, sem ajuda, né, sem ter referências. Então, hoje eu vejo a importância de ter essa rede de apoio, né, para o empreendedor e empreendedora que não tem isso na família, que não tem isso no seu ciclo de amigos. E é muito importante com quem você anda e com quem você soluciona seus problemas. E a Sinta-se e a MG Data por estar apoiando esse projeto também e viabilizando que a gente esteja falando com mais pessoas. Então, já clica nesse vídeo que vai aparecer aqui em cima, porque ele com certeza vai ser tão bom quanto esse que você está assistindo agora. E se você está aqui até agora porque de alguma forma você gostou, já se conecta com a gente, segue a gente, se conecta em todas as redes. A gente tem um grupo que é uma comunidade no LinkedIn e a gente tem também a newsletter. Então assina aí, vai ter um link aqui embaixo. Você vai assinar e vai participar um pouco mais com a gente. Até a próxima. E obrigado mais uma vez. Tchau.